Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês passaram da semana passada para cá? Olha só, hoje a gente vai estudar sobre transitividade verbal. Esse é um assunto extremamente importante dentro da língua portuguesa e que às vezes a gente deixa passar desde o 6º, 7º ano e não aprende direito o que é e acaba fazendo falta para todo o resto da vida escolar da gente. Então vamos ver, não é uma coisa complicada, tá? É uma coisa até bem simples de se pegar, mas assistam a aula com atenção que a gente vai ter um grande progresso com essa aula, com essa matéria. Olha lá, quando a gente vai falar em transitividade verbal, é muito importante a gente lembrar que é necessário saber o que é o objeto direto, o que é o objeto indireto. A partir disso, a gente vai saber se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto. Então, ela exige, é uma matéria que exige um conhecimento prévio do português. Vamos lá, então, eu vou começar com vocês pelo começo mesmo, para não sobrar dúvida, tá bom? Objeto direto. O objeto direto é um termo integrante da oração, quer dizer, ela faz parte da oração e que complementa o sentido de um verbo direto, de um verbo transitivo direto. Como que eu vou saber o que é um verbo transitivo direto? Olha só, eu pus aí a oração. Eu disse. Quem diz alguma coisa, certo? Então, o verbo dizer exige de mim um complemento. E é esse complemento que é chamado de verbo transitivo direto, do transitivo direto a partir daqui. Este é um verbo que exige complemento e a partir dessa exigência dele de complemento, eu devo completar a minha frase, porque senão ela vai ficar meio com sentido incompleto, a gente não vai saber o que a pessoa quis dizer, né? Olha só, você consegue compreender o sentido completo dessa sentença aqui? Não, né? Parece faltar algo. Isso ocorre porque estamos diante de um verbo que necessita de um complemento, ou seja, um verbo que é transitivo, um verbo que transita pela frase. O que é isso, né? Ah lá, ó. Agora veja a pergunta que faremos ao verbo para encontrar o seu complemento. Eu fiz o quê? Quem faz também faz alguma coisa, certo? E a pergunta para eu encontrar qual é o objeto direto é o que? Eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz brigadeiro ontem. Então, quem faz alguma coisa. E ele é direto porque o verbo para o substantivo, ele não exige nenhum tipo de complemento. Ó, aqui no meio não tem nada. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque quem faz alguma coisa. Olha só, note agora que é possível compreender que a oração comunica. Além disso, note também que entre o verbo e o seu complemento não há presença de uma preposição. Isso nos leva a dizer que a transição do verbo para o seu complemento ocorreu de forma direta, certo? Sem nenhum impedimento aqui. E quer dizer, então, que ele é um verbo transitivo direto. Quando eu encontro a resposta perguntando o que, isso significa que o que vem depois do verbo é o objeto
direto porque não tem preposição, e sendo um objeto direto, ele é, obviamente, um transitivo direto. No entanto, é preciso dizer que ainda que o complemento de um verbo desse tipo possui nome específico, que é objeto direto, certo? Assim, definimos que objeto direto é um complemento de um verbo transitivo direto que normalmente se liga sem o auxílio de uma preposição. Vocês vão ver a seguida que existe um outro método e que leva um outro nome, e que aí existe uma preposição. Olha só, eu aguardei meus pais. Quem aguarda, aguarda alguém, certo? Então, o aguardei, que é o verbo, vem ligado ao objeto direto, sem preposição nenhuma aqui no meio deles. Ó, Mariana comprou belas roupas. Quem compra, compra alguma coisa. Vê também que eu não tenho nenhuma preposição aqui, ó. Quem compra, compra alguma coisa. Então, Mariana comprou o quê? Belas roupas. Objeto direto, automaticamente o verbo é transitivo direto. Ó, a sala entendeu a explicação completa. Quem entende, entende alguma coisa. Também entendeu o quê? A explicação completa. Isso é o objeto direto e esse verbo, então, é um verbo transitivo direto, certo? Conseguiram entender? Se não conseguiram, volta para a página anterior e ouve novamente, porque tá explicado, às vezes você perdeu alguma coisa. Depois do objeto direto, vem então o objeto indireto. Ele é um complemento, igual ao outro, um complemento verbal, só que o objeto indireto, ele obrigatoriamente, ele é acompanhado por preposição. Ó, ele tem como função completar o sentido dos verbos transitivos que por si só, por ele só, não fornecem a informação completa. Olha só, por exemplo, meu pai gosta de música clássica. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu precisando dessa preposição aqui, o verbo é indireto. Quem gosta, gosta de, certo? Então, ele não se liga diretamente ao objeto. Ele precisa dessa coisinha, geralmente um de, um com, um para, que é imprescindível para que ele seja um objeto indireto e, com isso, um complemento verbal de forma indireta. Olha só, o povo confiou no seu candidato. Quem confia, confia em alguém. Então, eu tenho uma preposição aqui e eu tenho uma preposição aqui. O verbo confiar não se liga diretamente ao objeto, tornando isso um objeto indireto e uma informação que precisa de preposição, certo? Desculpe, outro exemplo. Não posso ir à tua festa. Quem não vai, não vai a algum lugar. Olha a preposição aqui. E aqui
a preposição também está presente e o verbo ir não se liga diretamente ao objeto. Então, essa preposição faz com que o verbo seja um verbo transitivo indireto, certo? Essa matéria interessa a todos. Se interessa, interessa a alguém, a todos. Preposição aqui, então ele é um objeto indireto e formado por transitivo indireto. Agora, há também os verbos que exigem mais de um complemento, que exigem o objeto direto e o objeto indireto. Olha lá, um objeto direto, objeto indireto, de modo que são, assim, chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Ó, dei livro a todos. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, o dei é um verbo transitivo direto, um objeto direto. E todos, quem dá a alguém. Todos é um objeto indireto, porque eu tenho a preposição aqui, ó. Então, se ele é direto e indireto, esse verbo dar, é um verbo que é transitivo direto e indireto, porque ele dá alguma coisa a alguém, certo? Ofereci uma viagem aos meus pais. Quem oferece alguma coisa a alguém. Ó, ofereci uma viagem, objeto direto, aos meus pais, objeto indireto. E passa a ser um verbo transitivo direto. Gente, sou péssima com isso aqui. E indireto. Certo? Não é complicado, gente. São detalhes, mas são detalhes que a gente aprende a observar, sempre fazendo essa relação. Uma viagem igual objeto direto. Quem oferece alguma coisa a alguém. Quem dá alguma coisa a alguém, certo? E muitos verbos são diretos e indiretos. Chama-se de transitividade verbal o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e os complementos. Isso é transitividade, ó. E quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Olha lá. Todo verbo, ele se encaixa dentro de uma lista. E ele pode ser transitivo. Se ele for transitivo, ele sempre vai ter o direto ou o indireto, ou os dois. E se o verbo for intransitivo, ele vai ser simplesmente intransitivo. Vou mostrar para vocês o que é verbo intransitivo, tá? Observe os verbos em destaque. Nossos pais viajaram. Nossos pais planejaram a viagem. Nossos pais gostaram da viagem. Olha só, é possível notar que a relação de sentido dos verbos das orações acima com os outros termos de suas respectivas orações é diferente.
O sentido do verbo viajar, por exemplo, quem viaja, viaja, simplesmente. Então, ele não precisa de complemento nenhum, porque quem viaja, viaja. Por exemplo, outro exemplo, minha vizinha canta. Quem canta, canta, não precisa de complemento. A galinha da fazenda morreu. Quem morre, simplesmente morre. Não tem nenhum tipo de outro complemento que seja necessário aí. Então, isso é chamado de verbo intransitivo, porque ele não precisa de nenhum outro tipo de complemento. Lá, o sentido do verbo viajaram, por exemplo, não necessita. Enquanto os verbos planejaram, que quem planeja, planeja alguma coisa, certo? Aqui eles planejaram o quê? A viagem. Então, isso aqui é um objeto direto e esse é um verbo transitivo direto. E gostaram, necessitam de mais de um termo para complementar, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, esse é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição aqui no meio. Isso aqui, gente, esse azinho, ele é só um artigo, ele não é preposição, tá? Fiquem atentos a isso. Há uma relação de subordinação entre os verbos e os seus complementos, certo? Depende do outro. Aqui, se o verbo não tiver um complemento, ele vai ficar incompleto. Então, ele exerce um papel de subordinação aí. O gostaram também, ele fica incompleto se eu não disser gostaram do quê, né? Então, esse é uma relação de subordinação, de dependência entre os verbos e os seus complementos. Enquanto que no verbo intransitivo não existe essa relação de subordinação, porque ele é completo por si só. Tá? Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo direto. Quando nessa relação há a presença de preposição entre os verbos e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentido do verbo não depender de nenhum complemento, então aí o verbo será um verbo intransitivo. Assim, em relação à transitividade verbal, os verbos podem ser VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, que são os verbos transitivos diretos e indiretos. Quem gosta de alguma coisa, né? Quem prepara alguma coisa para alguém. Então, ele precisa do verbo que seja transitivo direto e do indireto. E há também os verbos intransitivos, que são sempre reduzidos a VI, que são os verbos que têm sentido em si mesmos. Lá, eu pus alguns exemplos de verbo transitivo direto. O lenhador cortou a árvore. Você vai achar o sujeito, né, perguntando quem para o verbo. Quem cortou a árvore? O lenhador. Sempre a resposta do quem é o sujeito. Aí, o lenhador fez o quê? Todo o resto, fora o sujeito, todo o restante da oração a gente chama de predicado. Então, todo o restante da oração é cortou a árvore. Ótimo. Agora, esse verbo aqui. O lenhador, quem corta, corta alguma coisa, certo? Então, ele é direto.
E aí você vai procurar, lógico que se ele é transitivo direto, ele é também objeto indireto, porque quem corta, corta alguma coisa. O objeto direto aqui é a árvore. Vamos para outra? A máquina destruiu os documentos. Quem destruiu os documentos? A máquina. Então, a máquina é o sujeito. Depois do sujeito, tudo é predicado. Então, destruiu os documentos é o predicado. Esse aqui é um verbo que precisa de complementos ou não precisa? De preposição, do uso de preposição. Quem destrói, destrói alguma coisa. Destruiu o quê? Os documentos. E sendo assim, então, é objeto direto, os documentos. O verbo transitivo... Gente, vou parar de mexer com essa caneta. O verbo é transitivo direto e, automaticamente, o outro é objeto direto, que passa a ser os documentos. A mãe ouviu o filho. Quem ouviu o filho? A mãe. O restante da oração é predicado. Ouviu o filho. Quem ouve, ouve alguma coisa ou alguém. Então, ouviu, ele é o verbo transitivo direto. Ele ouviu quem? Para a gente saber quem é o objeto direto, o filho. Certo, gente? Verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita. Por exemplo, o avião caiu. O verbo cair é intransitivo, porque ele tem um significado completo. Caiu. Se você chegar em casa e falar: mãe, meu irmão caiu. Caiu. A mãe já vai saber exatamente o que é, porque o verbo cair tem o significado completo. Ele não precisa de outras informações para ele ser identificado, para você saber o sentido completo. Ele pode, se desejar, o falante pode acrescentar outras informações, como o local, o avião caiu sobre as casas da periferia, o modo como esse avião caiu, o avião caiu lentamente, de tempo, e o avião caiu mês passado, também de tempo. Então, o que vai mudar é só isso, ó. Quem caiu? O avião. Então, esse aqui é o sujeito. O que aconteceu? Caiu lentamente, é o predicado. O verbo cair precisa de outro complemento para entender a frase, entender a oração? Não. Então, o verbo é intransitivo. Essas informações ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Entendeu? Exemplos de verbo intransitivo. Transitivo indireto. O filho desobedeceu ao pai. Quem desobedeceu ao pai? O filho, é o sujeito. O restante, predicado. Esse verbo desobedeceu. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, ele desobedeceu, é um verbo transitivo indireto, porque ele precisa da preposição. E o objeto indireto é ao pai. Eu necessito de ajuda imediata. Quem necessita de ajuda imediata? Eu. O que é o verbo aqui? Predicado, restante, né? Qual que é o verbo? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo indireto. E o restante de ajuda imediata é o objeto indireto. Você nunca vai ter transitivo indireto com objeto direto só. Não vai ter. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto deve ser indireto, certo?
A diretora conversou com o cliente. Quem conversou com o cliente? A diretora. O restante, predicado. Agora, quem conversa? Conversa com alguém. Então, esse é um verbo transitivo indireto. E com o cliente é o objeto indireto. Agora o verbo intransitivo, que a gente pode escrever simplesmente VI. Não precisa de complemento nenhum, porque ele tem significação completa. Olha os exemplos. Maria desmaiou. Você falar só desmaiou, você vai saber o que aconteceu? Sim, ele tem significado completo. O passarinho fugiu. O verbo fugir também tem sentido completo. As crianças dormiram. Sentido completo. O vento soprou. Sentido completo. Tem vários. A gente tem que sempre perceber se esse verbo é capaz de me passar a ideia completa dele. Senão, ele não é intransitivo, né? Olha lá. Ele é transitivo direto e indireto, quando a ação contida no verbo transita para o complemento direta e indiretamente ao mesmo tempo. Indicam o que, quem, bem como, de que. Olha lá, eu emprestei. Quem empresta, empresta alguma coisa para alguém, certo? Eu emprestei um vestido. Ó, quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, aqui, ele tem o objeto direto e o objeto indireto. Gente, não vai. O objeto indireto. Eu agradeci. O quê? Quem agradece, agradece alguém ou alguma coisa. Eu agradeci as doações aos meus vizinhos. Então, aqui eu também tenho um verbo que tem o sentido direto e indireto. Entenderam? Agora tem verbos, eles são chamados também de bitransitivos, né? É a mesma coisa de verbo transitivo direto ou indireto. Ele é ele é os dois. Ele tem tanto o verbo transitivo direto como o verbo transitivo indireto. Ó, você já pagou a conta do funcionário? Quem pagou? Você. Então, é o sujeito. O restante pagou a conta do funcionário. Verbo transitivo direto e indireto. Pagou. O objeto direto aí é a conta. E ao funcionário, objeto indireto. E tem os dois. Ó, você. Pagou é o verbo. Pagou o quê? A conta, objeto direto. A quem? Ao funcionário, objeto indireto. Então, pagar é um verbo bitransitivo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mesma coisa aqui, ó. Ontem emprestei minha saia preferida à minha irmã. Ontem, o sujeito aqui está implícito, né? Eu. Então, ontem, o que eu fiz? Emprestei a minha saia preferida à minha irmã. Estudo é o predicado. Verbo transitivo direto e indireto. É o emprestei, porque ele é direto e indireto, né? Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Então, aqui, minha saia preferida é o objeto direto. E a quem? A minha irmã é o objeto indireto, certo? Eles agradeceram a atenção à secretária. Quem agradeceram? Eles. Predicado todo o restante. Qual o verbo aí? Agradece, quem agradece, agradece alguma coisa
a alguém. Então, ele é direto e indireto. Agradeceram. Qual o objeto direto? Agradece a ação, a atenção, a quem? A secretária, indireto. E vai ser sempre assim, gente. Normalmente vem o direto e depois o indireto. Até a próxima aula, meus lindos. Estudem, não deixe de assistir às aulas. Elas são extremamente importantes, gente. As aulas são escolhidas dentro da maior atenção para atender vocês nesse espaço de tempo que a gente, infelizmente, não pode estar juntos e tirando as dúvidas juntos. Restando alguma pergunta, pode mandar que eu respondo sem nenhum problema, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Beijão.